Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Will.mp3. Eu sou o Will e esse é meu podcast. Pois é, pessoal, 2025, voltei e, enfim, estou de volta, embora eu esteja gravando dia 28 de dezembro de 2024, então ainda não é 2025, porém, esse episódio vai ao ar em 2025. Nem acredito que eu voltei, soltei aí um teaser, digamos assim, anunciando que eu estaria de volta com os planos, então eu vou falar aqui brevemente. Quero estar postar com mais constância podcast, então decidi postar a cada 2 semanas para eu sempre ter tempo de me preparar a pauta, gravar e editar, fazer a arte e postar aqui o podcast. E também decidi também colocar o podcast no YouTube. Então, olha só, pode ter gente escutando pelo YouTube também, então seja bem-vindos. Bom, tô meio enferrujado. Ah, tem que falar menos bom, né? Eu lembro de eu falei isso há um tempo atrás, bastante tempo atrás, porque os últimos episódios eram de 2023, então eu vou tentar me segurar, mas é algo que eu não percebo muito. Eu percebo depois que for editar, eu falo, caramba, tem 300 bons aqui, é bom, 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 então, né. É assim o podcast. Bom, primeira coisa, olha só. A primeira coisa que eu queria falar não vou ficar falando que de voltar, que eu voltei. É, primeiramente, quero desejar um bom 2025 para todo mundo. É, 2024 não foi um ano muito bom. Eu era militante de parar de xingar os anos, sabe? Toda vez que as pessoas falavam, ah, 2023 foi muito ruim, 2022 foi muito ruim, eu falo, nossa, gente, vocês não tiveram nenhum ano bom, porque sempre as pessoas estão reclamando. E eu trazia essa pauta de, não, a gente tem que ver o lado bom do ano, sempre tem coisas boas. Mas esse ano, realmente, agora eu vou ceder e vou virar essas pessoas que só reclamam mesmo. 2024 não foi um ano tão legal, mas 2025 vai ser, espero. Enfim, uma coisa que eu venho notei que eu achei muito engraçado é que assim, eu assisti quando eu era criança, assisti muito Chaves e Todo Mundo Odeia o Chris. Então assim, eu lembro de todos os episódios de Todo Mundo Odeia o Chris. E depois, com a chegada aí de um serviço de streaming que eu não vou falar o nome, vou falar porque também ia falar que ia aparecer propaganda, mas não é. O Paramount Plus é, chegou todos os episódios de Todo Mundo Odeia o Chris, eu maratonei do começo ao fim. E daí eu tive certeza que sim, eu conhecia todos os episódios. Porém, os Chaves, como é muito antigo, sempre tem coisa nova. E esse final de ano eu tava no Instagram, né, ali pelos Reels, e chegou um episódio que eu nunca tinha visto na minha vida de Chaves, que era eles passando o Natal na casa da Dona Florinda. E assim, tem episódio do Chaves, tem aquele episódio, acho que era de Natal, né? Agora eu não sei se eu vou falar besteira, mas aquele episódio que eles vão pra casa do seu Barriga e é no Natal e daí tem as crianças, já é bem assim mais avançado, porque tem a Neves, né? Não tem o Kiko, se eu não me engano. Então, esse episódio eu conhecia, porém esse outro, que é o, como é que é? Deixa eu pesquisar aqui que eu já esqueci o nome. Ahn, episódio de Natal do Chaves. Eu vi que depois que o SBT trouxe de novo o Chaves, eram alguns episódios inéditos. Então Chaves, Natal, Noite de Paz. Eu nunca tinha ouvido falar. E os vídeos postados no YouTube não são tão antigos. Ah, não. Tem aqui um de 2000, de 4 anos atrás. Então eu estou falando besteira. Mas o ponto que eu quero chegar é que eu achava que eu conhecia praticamente todos os episódios de Chaves. Não necessariamente eu tinha assistido aquelas regravações, né? Porque tem de muito, mas eu achei que eu tinha conhecido quase todos. E daí chega esse episódio do nada que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é esse episódio que eles passam o Natal na casa da Dona Florinda. E é um episódio, como eu disse, um pouco antigo porque tinha o Kiko ainda na série. Depois que o Kiko saiu, gente, eu achei que deu uma caída. Depois que o Seu Madruga saiu também, aí pra mim começou a desandar o Chaves. Pra mim, o elenco original era os melhores. Enfim, falando sobre planos, né, para 2025, eu queria começar explorar um lado mais artístico meu.
tô vendo muito vídeo de pintura, principalmente da Renata Celli, né, ela pintando aqueles Bob Goods, aqueles livros com marcadores. E assim, eu sempre fui muito, assim, fissurado por marcadores. Já de anos, anos eu nunca tive, eu nunca comprei, eu sempre gostei muito dessa questão de pintura. Decidi então esse ano começar a trabalhar essa questão de mais artística, né, talvez encontrar um hobby mais nessa parte diário, olha, nessa parte de arte, então quero explorar bastante, vou ver e vou registrando aqui nesse podcast ao longo do tempo. Tá vindo alguma moto, espero que não pegue, mas eu vou registrando ao longo do ano de 2025 para ver se eu realmente consegui botar em prática essa parte artística que eu quero trabalhar. Não só isso, eu quero também explorar outras formas. Tenho muita vontade de trabalhar com argila, com cerâmica fria, sabe? Alguma coisa de escultura, obviamente simples, mas escultura, pintura com acrílico, com tinta acrílica. Então eu tô com esse anseio para começar algo mais artístico, para procurar um hobby mais artístico, que até então eu não tenho. Bom, eh, esse episódio eu joguei alguns temas, assim, que eu queria falar, então esse podcast é assim, quem tá chegando agora é assim que funciona. Eu simplesmente começo e vou falando coisas que eu pensei durante a semana e tudo mais, coisas que eu assisti, etc, etc. Outra coisa que eu queria conversar eu sigo algumas páginas de nostalgia no Instagram, páginas tanto norte-americanas, assim, dos Estados Unidos, quanto brasileiras. Além de seguir outras perfis muito específicos, por exemplo, que fala sobre Fruitiger Aero, né, que é um estilo de design. Eu vou comentar mais sobre isso talvez num outro episódio, mas o que eu queria trazer mesmo para esse episódio é nostalgia americana. Como eu comecei a seguir esses perfis, é uma coisa que eu notei muito, e isso já é algo esperado, que é o quanto nos anos 2000, 2010, hoje em dia já tem um pouco, já a gente já recebe mais cultura de outros países, mas o quanto tudo praticamente que a gente tinha era dos Estados Unidos. Eu não tô nem falando de filme, de livro, de série, que essas coisas não preciso nem dizer. Eu tô falando assim de coisas que bombavam na época, sabe? Lá para os anos de 2000, 2010, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que quem foi criança, adolescente nos anos 2010, pegou essa fase, que era a fase dos bigodes. Sabe, as meninas, nossa, bigode pra tudo quanto é lugar, era blusa de bigode, era anel de bigode, era brinco de bigode. Então, assim, isso, daí eu fui vendo essas páginas, no mesmo ano tava super bombando nos Estados Unidos. Então, assim, isso é só um exemplo, tá? Mas tudo é muito importado, sabe? O comportamento, as roupas, é, os jogos entram na mesma questão de série, né? Mas eu fiquei impressionado porque quase tudo, assim, sem exagero, quase tudo que eles botam nessas páginas de nostalgia vale aqui pro Brasil, porque realmente essa cultura norte-americana tá muito forte. Agora, que nem eu falei, eu acho que a gente recebe mais cultura de outros países, além do Brasil, coreano, sul-coreana, cultura sul-coreana, japonesa, mas nessa época era muito forte, muito forte. E assim, vou pegar aqui outros exemplos para a gente poder discutir sobre isso. Ó, tô aqui no perfil do Instagram Nostalgic Core. Esse aqui no lugar do Wii. Na verdade é Nostalgia Core. Não é Nostalgic Core, não. No lugar do Wii é um 1 e no lugar do O é um 0, tá? Só pra achar mais fácil. Primeira coisa aqui, ele tá nesse vídeo que eu peguei, é uma coletânea dos anos 2000, 2010. E aqui a primeira coisa, galáxia, né? A estética de galáxia. Isso também foi, assim, inacreditável. Aqui tem até uns exemplos de tênis de galáxia, unha de galáxia, uma calça aqui de galáxia. Inclusive, quando eu tava no ensino médio, o outro terceiro ano, eram 2 terceiros anos, fizeram uma blusa de galáxia. Assim, o produto do tempo, sabe? É literalmente o produto do tempo, porque nunca representou tão bem esse final de anos 2010
quanto você fazer uma blusa de formatura, não, de terceiro ano, de terceirão de Galáxia. Então tem as outras coisas aqui. Nossa, tem esse livro de destruir, né? Aquele livro que você destrói ele de várias formas diferentes. Um surto, e tá passando moto. Um surto, eu também achei isso, eu achei uma palhaçada. Tá, esse daí eu não vou nem entrar muito no mérito aqui, ó. Ele colocou também os bigodes. Eu amo o bigode lá. Draw My Life. Tudo bem que também essa questão era muito de YouTube. Então, YouTube, os YouTubers brasileiros copiavam e barra copiam até hoje. Olha, a questão de unicórnio, as pessoas coloridas, né? Os cabelos muito coloridos. A Chameleon Color faturou muito nessa época, provavelmente, porque pegou muito. Então, isso foi só alguns exemplos, tem muitos outros aqui. É, Vamos ver aqui o que mais. É, Musical.ly, né, que acho que era o TikTok, chegou com tudo, aqueles hoverboards. Obviamente, tem a influência da internet, mas voltando um pouco mais na época por exemplo, dos bigodes, eu acho que não tinha, essa influência não era tão forte, assim, as pessoas não importavam tanto nos vídeos do YouTube, mas já chegava com tudo aqui nas lojas e era, era um pouco mais indireto, né? Enfim, queria trazer isso porque é muito interessante. Eu achei muito legal acompanhando essas páginas porque elas caem perfeitamente como uma luva também para nostalgia brasileira. Então, quem viveu, quem foi criança barra adolescente, porque aqui é muito sobre isso. Essas páginas é muito sobre uma questão de infância mesmo. Infância e adolescência. Quem viveu nessa época dos anos 2010, quem era criança e adolescente, pode seguir essa página que vai encontrar muita coisa. Lógico que tem coisas muito específicas aqui, mas no geral era isso, sabe? O Frive, aquele site Frive, eu não sei se existe mais, será que existe? Vamos ver, Frive. Olha, o Frive existe. Inclusive, agora eu tô fazendo pesquisa porque eu tô com um notebook novo, desde que Nossa, o Frive tá muito diferente. Mas o que eu gravava antigamente, o notebook fazia muito barulho. Esse daqui também faz. Só que você consegue regular ele. Então, por exemplo, eu quero que ele seja silencioso. Ele está no modo silencioso. Cai pra caramba o desempenho. Mas como eu só tô pesquisando na internet, ele tá funcionando perfeitamente. Mas enfim, eu achei muito interessante essa questão da nostalgia, como tu realmente é óbvio, né? Porque é uma discussão óbvia, porque realmente a gente é muito influenciado pelos Estados Unidos, isso não é novidade nenhuma, mas eu realmente achei muito engraçado, sabe? Muito engraçado pensar que praticamente tudo que vale pra eles vale pra gente também, mesmo sendo países muito diferentes, pessoas muito diferentes. E agora, vou finalizar já esse episódio. Foi uma conversa assim mais aleatória, mais jogada mesmo. Porque então esse episódio vai ser um pouco menor e vou recomendar alguma coisa, né? Eu sempre tenho essa recomendação. Bom, o que eu queria recomendar hoje é One Piece Fan Letter, que é um filme que saiu de One Piece, muito legal, que ele assim, o puro fanservice, né? Então a gente vê fãs dos personagens de One Piece, então dos Chapéus de Palha, vivendo no mundo de One Piece. Afinal de contas, sempre vai ter, né? Ah, você tá vendo ali o Luffy, você é uma criança, talvez você goste dele e você começa a gostar dele. Então, gente, esse daí eu não vou falar muito sobre, mas eu gostei muito, muito desse filme. Eu tava um pouco de medo, eu tava muito assim, não gostei muito da animação. Não gostei, achei a animação muito chapada. Quando eu digo chapada, assim, não tem sombra direito, sabe? Tem partes que são bonitas, tem partes que são. Não sei, eu sei que é o estilo artístico que faz as decisões de design que eles colocaram, mas eu particularmente queria uma coisa um pouco mais detalhada. Não super detalhada, mas parecia tinha momentos que estava chapado demais, até pro padrão anime semanal, sabe? Enfim, muito legal. Então a gente vai acompanhar alguns personagens que são fãs dos Chapéus de Palha, inclusive um marinheiro, que obviamente ele não é de bom tom. Ah, outro marinheiro também, agora que eu lembrei, porque ele tava lá em Marineford, né, na guerra. Então, assim,
Fica de recomendação One Piece também, como todo, pra quem nunca assistiu, é bem legal. Recomendo mais ler o mangá, porque ele tem um ritmo melhor. Mas, se preferir ler, preferir assistir, então pode assistir um anime. Mas daí você vai ter que ter bastante tempo, porque o anime é uma enrolação assim. Uma enrolação boa. No mais, eu recomendo bastante esse filme. Pra quem já assistiu, pelo menos para quem já passou da Ilha dos Homens Peixes. Se você já passou da Ilha dos Homens Peixes, pode assistir esse filme, porque é interessante ter assistido até essa parte. Outra coisa que eu quero recomendar, que eu tô assistindo ao vivo toda semana, é Corrida das Blogueiras. Eu sou muito fã de Corrida das Blogueiras, muito fã de Corrida das Blogueiras. Pra quem não sabe, é um reality show brasileiro, pelo Fio Edu, do Diva Depressão. E assim, é um reality show de blogueiras, então tem prova de maquiagem, tem prova de publicidade, tem prova de fazer look com cola quente, e é muito divertido. E essa temporada, que é uma nova chance, é muito boa. Principalmente assim, eu assisto desde 2018, desde o primeiro episódio lá ao vivo assim, tipo, quando saiu. Eu tô assistindo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta temporada, assim, assistindo sem faltar. Eu gosto muito realmente desse reality show. Eu estou adorando, sabe? É muito bom rever as pessoas e tá incrível. Se você curte, assim, reality show e você gosta dessa parte, assim, de prova de maquiagem, de prova de... É muito variada as provas. Eu recomendo muito assistirem. E talvez eu fale mais sobre Corrida das Blogueiras no próximo episódio, porque realmente é uma paixão que eu tenho. E espero que venha uma nova temporada ano que vem. Né? A gente sabe que é bem difícil montar um reality show desse porte, conseguir patrocinadores, né? O pessoal do Diva Depressão tá sempre na luta ali pra conseguir. E eu espero que esse não seja, assim, não fique em hiato, sabe? Espero que ano que vem eles consigam novamente trazer pra gente esse reality show que é maravilhoso. Enfim, acabo aqui esse primeiro episódio da segunda temporada. Foi um episódio mais, tipo, vou falar qualquer coisa aqui. Tô mais assim, voltando, né? Então não tô. Embora eu achei que eu ia engasgar mais, eu tô assim, voltando, né? Tô me reaquecendo de gravar podcast. Não teve uma linha de raciocínio nenhuma. Não sei nem como foi esse episódio em geral, acho que ficou bem fraco. Mas olha, já bateu 17 minutos, hein? Enfim, muito obrigado por estarem aqui assistindo, não, ouvindo mais um episódio do Will.mp3. Eu sou o Will e esse é meu podcast.